Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um De Olho no Green e vamos para quarta-feira de Copa do Brasil, quarta-feira de Liga dos Campeões, ainda na fase preliminar, né? Estou bem ansioso para voltar logo, né? Os campeonatos aí europeus, os principais campeonatos, temos Premier League, temos Bundesliga, Champions League, daí sim, fase de grupos, né? Aquele negócio mais bacana. Mas por enquanto estamos com esses campeonatos aí. Estou acompanhando aqui já na terça-feira os joguinhos da Champions League. O Galatasaray acaba de empatar 1-1 em cima dos Zalgiris. O Galatasaray que estava melhor na partida. O VAR pode estar revendo esse gol. O Galatasaray tem uma característica de gol anulado que, olha, se tivesse um mercado para isso, com certeza eu entraria nos jogos do Galatasaray. Mas vamos para a tela então, para você poder acompanhar os jogos que nós separamos nessa quarta-feira. Lembrando que quarta-feira, né, temos ainda bons jogos, mas é um meio de semana. Final da semana a gente tem mais oportunidades, melhores oportunidades. Então é diferente, tá? Eu vou pedir a compreensão de vocês. A gente em live aí teve um pessoal que cobrou uma vez. Pô, porque tem poucas oportunidades no De Olho no Green. Cara, tem 2 pontos aí do porquê poucas oportunidades. Primeiro que é de forma gratuita aqui para vocês, né? De forma gratuita e o pessoal que quiser mais conteúdo, que quiser mais oportunidades, aí o link sempre estará aqui na descrição à disposição de vocês para a Sala Pro, né? Que aí você tem mais oportunidades, aí sim você pode ter mais jogos e automaticamente ter mais lucro. Mas o outro ponto também é que, cara, as oportunidades, elas não são tão grandes, né? A quantidade de jogos, elas não são tão grandes. Principalmente nessa fase que a gente está tendo de preliminar de Champions, campeonatos iniciando. Eu não posso simplesmente encher salame, né? Que é o que a gente costuma falar aqui no Sul, não sei se é geral no Brasil, que é você acrescentar jogos, acrescentar mercados, acrescentar sinais aqui, mas não ter um embasamento. Eu vou estar só enchendo de coisa, mas às vezes o resultado não vai ser o que eu gostaria de ter e tudo mais. Então eu peço a compreensão de vocês, o pessoal que quiser mais mercados, quiser mais oportunidades, o link está na descrição para a Sala Pro, tá? Mas aqui no De Olho no Green, a gente realmente tem um limite aí de jogos, 4 ou 5 entradas, o que eu não acho pouco, tá? Dependendo do jogo, eu consigo incluir até 2 mercados, como eu vou fazer aqui no jogo do Ludogorets, se vocês não estão vendo. Então, pô, de forma gratuita, é difícil a gente encontrar aqui no YouTube sinais, tips de forma gratuita com qualidade, como a gente está fazendo aqui, né? Gabaritando em vários dias. E não é aquele negócio assim, porque Grêmio e Flamengo, eu imagino que vai ser um jogo pegado, e pode ser um jogo para uma vitória do Grêmio, mas também pode ser um jogo para uma vitória do Flamengo. Não, cara, eu chego aqui e eu falo, ó, Grêmio e Flamengo, jogo é assim, assim, assado, vai ser um jogo difícil, vai, mas o mercado que eu recomendo para esse jogo é X, né? Não tem enrolaçada, a gente chega e passa realmente uma entrada para vocês aqui, né? E ó, o Galatasaray acaba de virar para 2-1. Eu comecei o vídeo, o Galatasaray tinha empatado e ele acaba de virar. E sabe o que é legal? Com certeza o VAR vai rever esse gol, com certeza, mas se validar, eu tinha passado essa entrada ao vivo lá no grupo VIP, tá? Grupo VIP do Telegram. E quem é assinante da Sala Pro tem direito. Então, se você quer ter essas oportunidades, o Galatasaray virou, estava perdendo por 1-0 e virou para 2-1 com uma odd sensacional e a galera pôde pegar isso lá no grupo VIP, beleza? Então a Sala Pro não é somente análise pré-live, 10 jogos e acabou. Tem grupo VIP, tem análise ao vivo, tem curso básico, tem o suporte e você está perdendo aí talvez não só o seu tempo, mas também dinheiro com o mercado, porque você não está ainda na Sala Pro. Mas vamos então para o que você veio assistir aqui, que são as nossas análises para essa quarta-feira. Lausanne contra o Lugano. Lausanne, esse não é o Lausanne bom, digamos assim, da Suíça, é um Lausanne que veio da segunda divisão, que, né, comparado com o outro Lausanne, que se não me engano também subiu da segunda, esse aqui é um pouco pior, podemos dizer, tá? O Lausanne Out, tá? O Lugano é um time já conhecido aí da primeira divisão. É um jogo, na minha opinião, para gols, porque a Suíça em si ela já é muito boa para gols. A gente pode ver aqui, né, um histórico bem legal.
tanto do time que subiu para a primeira divisão, quanto do Lugano, né, que já estava, faz bons jogos. A Suíça em si, tanto a primeira quanto a segunda divisão, é um campeonato que eu gosto muito para gols. Guilherme, talvez dá para buscar um over 2,5 nesse jogo? Talvez sim, né? Eu deixaria para ao vivo, daí é algo que, quando eu acredito que tem um risco muito grande, que não é aquele risco do dia como eu passo para vocês aqui, eu sempre peço para você deixar para o live. Por quê? Para confirmar. Porque como o risco é muito grande, é um bom jogo às vezes para aquele mercado, mas o risco é muito grande. Então é bom a gente ter uma confluência, você confirmar aquela sua análise pré-live, para que você não tenha um risco muito grande, porque se você confirma no ao vivo, você diminui aquele seu risco que era grande para às vezes médio ou menor, né, possível, beleza? Mas no pré-live para esse jogo eu recomendo para você um over 1,5 FT, beleza? 2 gols na partida, é um bom mercado, tá pagando bem, porque é início de campeonato, é uma equipe que subiu da segunda divisão contra uma que já é da primeira, então as odds elas têm até uma dificuldade de precificação por conta desse início de campeonato, né? Tanto que o Lugano vem com odd acima de 2, com leve favoritismo, mas o Lausanne tá jogando em casa, subiu da segunda divisão, mas tá com uma odd 3, não é uma zebra, não é uma super zebra para esse jogo. Então as odds elas têm essa dificuldade de precificação e por isso a gente pega uma odd muito legal no over 1,5, beleza? Próximo jogo, Ludogorets contra esse time que eu vou chamar de Olímpia, porque o segundo nome é difícil, né? LJU não sei o que. Não vou arriscar. Se talvez o J tenha um som de I, dá para dizer que é Biuliama. Seria mais sensato, né? Seria um nome mais fácil de falar. Talvez eles botam o J só para complicar. Eu acho que o J ter som de I faz sentido o pontinho em cima do J, né? Que também tem um pontinho em cima do I. Mas, saindo da ortografia e pulando aqui novamente para o trade esportivo, eu acredito nesse jogo que o Ludogorets venha como favorito, tá? Pelo time que é o Ludogorets, e já vou levar para vocês aqui o risco do dia. E estejam cientes que quando eu digo o risco do dia, pessoal, não é aquele jogo que você vai colocar a banca toda porque paga melhor. O risco do dia eu já deixo avisado aqui, porque ele tem um risco maior do que os outros mercados, ele tem uma oportunidade melhor, porque geralmente está com uma odd maior, e aí eu digo que é o risco do dia para você entrar com uma stake menor, e geralmente esses mercados eles já têm odds melhores, por serem mais arriscados, e aí você entra com uma stake menor, você pode ganhar um bom retorno, tá? Não é chegar e colocar a banca toda porque está pagando mais, justamente porque ele tem um risco maior do que os outros mercados. Nesse caso aqui, eu recomendo dois mercados, tá? No do Lugano lá foi over o MFT, e nesse do Gulodores não dá, né? O Ludogorets é over o MFT, pré-live tranquilo para esse jogo, na minha opinião, mas back home, back Ludogorets, tá? O time visitante não é um time ruim. O Ludogorets fez, né, um jogo de ida ruim na fase anterior, depois jogou uma partida em casa que meteu 4-0, conseguiu reverter o resultado, e eu imagino que venha na mesma pegada, né? É um time que em casa joga muito diferente, e eu acredito sim em uma vitória do Ludogorets, talvez por 2 gols de diferença, talvez, uma distância em gols pequena, né? Mas eu acredito. E aí você pode deixar, como é o risco do dia, como eu falo várias vezes, como é o risco do dia, você pode deixar para o live para se confirmar e aí você pegar. Começou o Ludogorets melhor, aí você confirma essa operação no live e você entra a favor do Ludogorets. O visitante começou jogando melhor, deixa de lado por enquanto essa operação, pega apenas o over no MFT, beleza? Essa é a confirmação que eu peço para vocês. Mas o risco do dia, back Ludogorets. Se não, over no MFT. Você também tem a opção de pegar apenas um dos dois, ok? No jogo de ontem, por exemplo, ó, quando eu coloco aqui over e mais back, por exemplo, você pode pegar os dois mercados, mas você tem que ter a consciência do risco que você está correndo, porque você tem 2 mercados em apenas um jogo. Se der 0-0, por exemplo, você perde os 2 mercados. Mas ontem no jogo do Viking, eu também coloquei a opção de 2 mercados, over 2,5 e back Viking. O jogo foi 3-1, Viking bateu os 2 mercados. Então você tem a chance de
pegar 2 boas oportunidades em um jogo ou, às vezes, acabar perdendo. E aí é a questão de gerenciamento, é a questão do seu risco, você saber calcular como você pode pegar, o quanto você pode pegar, tá? Também ontem eu falei assim em outro jogo, ó, que era o jogo do Trotro Vogar. Ficou 2-1 de virada no final, inclusive, tá? E eu falei, ó, eu acredito em ambas para esse jogo e eu acredito em um 2,5. Mas eu acho arriscado você pegar os dois mercados. E o jogo realmente no ao vivo me mostrou, me confirmou esse risco que eu tinha falado no De Olho no Green. Porque o jogo ficou 1-0 até os 80 minutos, onde o Trotro Vogar virou. Então foi se desenhando aquele jogo que eu esperava. Mas chegou a bater os dois mercados. Só que eu dei a opção, pessoal, nesse daqui eu recomendo um ou outro. E aí você poderia ter o poder de escolha, você que dá o clique do outro lado da tela, você poderia também pegar os dois, né? E aí, se o jogo ficasse 1-1, você estaria chorando porque não bateu 2,5. Como bateu os dois, quem pegou os dois, parabéns, né? Só peço que deixe o like então, tá bom? Mas vamos então para o próximo jogo. Estava falando, né, dessa questão do risco, mas por conta desse risco do dia que eu passo para vocês, eu queria muito um feedback. O pessoal não comenta nos nossos vídeos muito. Eu queria que você comentasse o que você acha, o que você está achando do De Olho no Green, se você está curtindo, se você está gostando, se está te ajudando, se você gosta do risco do dia que eu coloco aqui para você. Todo dia eu venho trazendo um mercado, né, um jogo que eu digo, ó, esse aqui é o risco do dia. E eu queria saber de você se você está curtindo aí nosso conteúdo. Beleza? Não só com like, peço também o seu like, mas deixe nos comentários para que eu tenha esse feedback e se for um comentário, uma crítica construtiva, né, que a gente possa melhorar ainda mais esse conteúdo. Beleza? Se for um comentário de algo positivo também aí que você está curtindo, que você está tendo um resultado legal, é melhor ainda porque dá esse ânimo, né? Mostra que as pessoas estão lucrando, que é o mais importante com as nossas dicas aqui. Beleza? Próximo jogo, Fran, né? Temos aqui o Stjarnan, acho que o J, né, deve ter som de lá na Islândia também, contra o Fran, tá? Aqui nós temos um jogo difícil. Eu não vou dizer que é o risco do dia, porque, na minha opinião, o Ludogorets está mais forte lá como o risco do dia. Mas eu digo que é um jogo difícil porque o Fran não é um time ruim. Se você for pegar num geral, ele não tá numa fase boa, mas, cara, eu gosto do Fran. Na temporada passada era melhor. Ó, aqui, ó, na temporada passada a gente pode ver que ele tava muito bem, cara. Só que nessa temporada, nesse campeonato, nessa divisão, ele não tá muito bem. Né? Se eu não me engano, a besta aqui é a primeira divisão e ele veio da segunda. Então tem essa diferença. Fora de casa, ele vem de 7 derrotas seguidas, tá? Seguidas. Então, cara, eu vou de back ao time da casa, tá? O time da casa vem com uma boa sequência de jogos, boa sequência de vitórias. Até o histórico entre eles, né, é mais favorável ao time da casa com, né, os jogos aí na casa do Stjarnan. E o Fran, pô, com essa sequência fora de casa é péssima. É um time para gols, mas é um time que vem sofrendo muitas derrotas e com isso a gente consegue buscar esse back com uma odd muito legal, beleza? E o próximo jogo, Grêmio e Flamengo, para finalizar o dia. É um jogo de Copa do Brasil, é um jogo difícil também, mas over 1,5 FT é um joguinho bom. Histórico entre eles é muito bom também para esse mercado. São duas boas equipes no Campeonato Brasileiro, né, no Brasil em si. Então esse over 1,5 para mim é muito bom, né? O Grêmio com uma boa média de 2 gols na partida. O Flamengo mantém a mesma pegada, mesma média aí de 2 gols, tá? Então são dois bons times para over, e por isso, over 1,5 FT, 2 gols na partida, é o mercado para a gente finalizar o dia. Fechou? Pessoal, conferindo então, recapitulando nossas análises aí para esta quarta-feira, Lausanne contra o Lugano, over 1,5 FT, 2 gols na partida. Ludogorets contra o Olímpia, over 1,5 FT no pré-live, 2 gols na partida, e o risco do dia, back Ludogorets. Stjarnan contra o Fran, back time da casa, vitória aí do time da casa, e Grêmio e Flamengo, over o MFT, 2 gols na partida, beleza? Essas foram as nossas análises aí dessa quarta-feira aqui no De Olho no Green. Peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, todo dia tem De Olho no Green aqui para você, geralmente o vídeo sai aí à noite para você poder se preparar, né, para os jogos no próximo dia, tá? E a gente faz isso para que vocês tenham o melhor resultado possível. Deixe seu comentário, seu feedback aí, e amanhã tem live
2h55, tá? 2h55 tem live aqui no canal, então fique atento e venha com a gente. Fechou? Deixe seu like, tamo junto e até amanhã. Valeu!